todos, meus amigos do Chama Church. Tudo bem com vocês? Aqui, professor Fanuel Santos, para a gente fazer a complementação da aula de sábado, que, como vocês sabem, eu não vou estar em Manaus, então nós vamos fazer essa aula de maneira remota. Nós já estamos estudando sobre os movimentos de reforma, certo? Para fazer uma contextualização, nós vimos quais foram os agentes etiológicos que possibilitaram a reforma, né? A questão do arcebispado de Mais, a família dos Hohenzollerns, o pequeno Alberto de Brandenburg, que a família dele já tinha um principado para a eleição do imperador, eles quiseram comprar um segundo, e aí vocês viram que essa responsabilidade é dada ao John Tetzel, um dominicano que vai até a região de Wittenberg, vender as indulgências essas que eu já expliquei, que nada mais é do que a ideia que as boas obras que os santos fizeram, estão armazenadas e depositadas em um lugar eterno, que somente o Papa tem acesso, uma vez que ele tem as chaves, tá legal? Na aula de hoje, eu quero ver com os senhores um pouco mais detalhado a questão da reforma na Alemanha, olhando a figura do Philipp Melanchthon, e também a gente já vai começar a estudar a vida desse que é um dos reformadores mais incríveis, que é o Ulrich Zwingli, né? Beleza? A partir de então, a reforma luterana difundiu-se rapidamente no Sacro Império, sendo abraçado por vários principados alemães. Isso levou a dificuldades crescentes com os príncipes católicos e com o novo imperador Carlos V, e com o parlamento. Na Dieta de 1526, houve uma política conciliadora. Diante disso, os líderes luteranos fizeram um protesto formal que deu origem ao nome histórico de protestantes. Eles foram chamados de protestantes a partir de 1526, na Dieta de Spira, né? Beleza? Eu acho que é importante nós pontuarmos aqui que, no ano seguinte, o auxiliar e, de um certo sentido, o mentor intelectual do Lutero, Philipp Melanchthon, apresentou ao imperador Carlos V a Confissão de Augsburgo, um importante documento que definia os 21 artigos da doutrina luterana e indicava 7 erros que Lutero via na Igreja Católica Romana. Os problemas sociopolíticos levaram um período de guerra entre católicos e protestantes. Isso é natural, né, gente? Até hoje, em alguns países da Europa, como a Irlanda do Norte, isso acontece muito, esse conflito de católicos e protestantes, que terminaram com o Tratado de Paz de Augsburgo. Esse tratado assegurou a legalidade do luteranismo mediante o princípio do cujus regius, reius religiosos, a religião do príncipe e a religião do povo. Ou seja, como vocês viram aí. O luteranismo também se difundiu em outras partes da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, os países escandinavos aí. Agora, quero que vocês atenham-se aos chamados solas da reforma, né? Basicamente, quando dá no dia de 31 de outubro, você vai ver muita postagem nas redes sociais sobre os solas da reforma, né? Que é o sola escritura, somente a escritura em relação a quê? Somente as escrituras em relação aos compilados da tradição, somente as escrituras em relação ao conglomerado de doutrinas católicas, aí, desde a São Irineu de Lyon, que elevou a ideia de que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia, tá? O solo Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, que basicamente somos salvos por meio da graça, o soli fides, que é somente a fé, e o soli Deo gloria, que é a glória somente a Deus. Outro princípio que foi aceito por todos foi o do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Essa equiparação eclesiástica do leigo e do clero, né? Eu não sei se isso de fato se concretiza, eu particularmente acho que isso nunca se concretizou, mas o princípio é interessante. Talvez, essa ideia de não separação de clero e leigo, de pastor e membro, de sacerdote e membro, talvez, onde isso se efetivou com mais intensidade foi nos primórdios do pentecostalismo, onde você teve aí um movimento comandado por leigos, certo? Bom, e agora eu vos apresento ele,
meu reformador predileto, Ulrich Zwingli. O Zwingli recebeu uma educação esmerada com forte influência humanista. Inicialmente foi sacerdote em Glarus, em Snell, influenciado pelo Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã, tornou-se um estudioso das Escrituras e um pregador bíblico. A gente viu, né, a influência dos humanistas bíblicos na aula passada, o Erasmo de Roterdã. A gente viu um pouco sobre o tio do Felipe Melanchthon, né, o Johannes Reuchlin, que era um hebraísta, e eles começaram a ter acesso à Bíblia no original, pessoal. Eles começaram a ler a Bíblia no grego. E há uma diferença significativa de você ler o texto no grego e você ler o texto em português. Tem diferença? Obviamente que tem diferença. Tem muita diferença. Ousei eu dizer que é como você assistir um filme sem legenda e um filme com legenda. Tem algumas expressões idiomáticas que só vai sentido no original. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 23, a ideia dos odres novos e vinhos novos. O jogo de palavra ali que o português não conseguiu fazer a tradução, infelizmente. Então, o Zwingli, ele basicamente teve uma senda muito parecida com a de Lutero. Ele era um humanista, também era leitor de Roterdã. Acho que Roterdã é um cara que influenciou demais a reforma, porque em 1506 ou 1505, o Roterdã ele publica um livro chamado o Manual do Soldado de Cristo. Esse Manual do Soldado de Cristo era, digamos que isso aqui, ó. Os leigos precisam ser a voz da igreja. Isso é interessante. Quando você tem uma igreja extremamente clericalizada, que ela é centrada no clero, dificilmente ela consegue avançar. Ela precisa ser centrada no povo, naqueles que de fato fazem a igreja acontecer, que são os que aqui é o povo, né? Outros sim, meus amigos, dando continuidade à nossa aula, é que com isso ele foi chamado para ser pastor na Catedral de Zurique, em 1518. 4 anos mais tarde surgiram as primeiras divergências com a doutrina católica. Zwingli defendeu o consumo de carne na quaresma e o casamento dos sacerdotes, alegando não serem essas coisas proibidas nas Escrituras. Ele propôs o princípio de que tudo devia ser julgado pela Bíblia. Claro que essa controvérsia ficou chamada como controvérsia das salsichas, né? Porque na época que não podia se comer carne na quaresma, o Zwingli reuniu alguns amigos e foram comer carne. A doutrina católica diz que isso não pode, isso não deve jamais acontecer. Posteriormente, também, ele vai defender que os sacerdotes precisavam casar. Essa ideia do sacerdote não casado, vocês viram que foi uma pauta que fora levantada pelos reformadores por pessoas como o pré-reformador John Wycliffe já tinha dito isso, os Lollardos já haviam dito isso, que se você não casa o sacerdote, você tem uma grande probabilidade desse sacerdote, de um certo modo, ou de um certo sentido, cair na imoralidade sexual. Então, era melhor o sacerdote casado do que o sacerdote ficar, digamos que, com práticas sexuais escondidas, né? Por isso que eles eram favoráveis ao casamento de sacerdotes. Tá beleza? Em 1523, houve o primeiro debate público em Zurique, e a cidade começou a tornar-se protestante. O reformador escreveu 67 artigos, a Carta Magna da Reforma de Zurique, nos quais ele defendeu a salvação somente pela graça, o sola gratia, a autoridade das Escrituras, o sola Escritura e o sacerdócio dos fiéis, bem como atacou o primado do Papa e a missa. Né? Lembrando, senhores, que a engrenagem do catolicismo, a mola propulsora do catolicismo é a doutrina da infalibilidade papal. É a doutrina da primazia do bispo de Roma, da supremacia do bispo de Roma entre os demais, né? O Papa é humilde, ele não diz que ele é o maior, ele diz que ele é o maior entre os iguais. Né? Somos todos iguais. Mas entre os iguais, eu sou o maior. O Zwingli ele combateu isso também.
Ele não concordava. Esse movimento na Suíça ficou chamado de Segunda Reforma, que deu origem às igrejas reformadas. Se você me pergunta assim, qual é a diferença de protestante para reformado, você acabou de ver agora. Por quê? Quais são os reformados? Os reformados são aqueles, vamos prestar atenção. Todo protestante é reformado? Não. Nem todo protestante é reformado, mas todos reformados são protestantes. Eles encaixam do perfil do protestantismo. Vou voltar com isso mais quando falar sobre Calvino, Orcolipândio e Martin Butzer, que são, digamos aí, os pilares da chamada doutrina reformada. Tá bom? Foram chamados de reformados. E difundiu-se também na Suíça, na Alemanha, especialmente no sul da Alemanha. Em 1525, o Conselho Municipal de Zurique adotou o culto no lugar da missa e, em geral, vai promover mudanças mais radicais do que a do Lutero. O Zwinglio, ele dá continuidade ao que fora levantado por Lutero. Ele, de um certo sentido, ele bebe na fonte do luteranismo, com certeza, mas ele vai um pouco mais além. O Zwinglio, ele leva a sua reforma a um outro patamar, a um outro nível. Ele leva a sua reforma a um outro lugar. Como, por exemplo, Lutero, ele não promoveu uma mudança estética nos templos. Já o Zwinglio já fez isso. Só que, presta atenção, gente, toda reforma tem as suas dificuldades. O Zwinglio também não foi tão perfeito assim. Deixa eu te dar aqui um exemplo. É do Zwinglio a ideia de que a Santa Ceia não contém e não se transforma no corpo e sangue de Jesus. É do Zwinglio a ideia de que ela simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Então, é do Zwinglio que nós herdamos a ideia do memorialismo. A Eucaristia não é sacramento, é somente um memorial, certo? Essa ideia é do Zwinglio, uma sacada muito bacana. Só que o mesmo Zwinglio que tinha essas sacadas foi o mesmo Zwinglio que proibiu o uso de instrumentos musicais na igreja. Como assim, cara? Ele era contra utilizar instrumentos musicais dentro da igreja. E o que é mais paradoxal de tudo isso é que ele mesmo era um grande músico. Ele era um grandíssimo músico, e mesmo assim ele era contra o uso de instrumentos musicais na igreja. Para você ver que, como todo grande teólogo, tem a sua grande dificuldade. Está entendendo? Isso nos ajuda a percepcionar o quê, pessoal? A gente não pode olhar a reforma com um olhar idílico, com um olhar romantizado, com um olhar romanesco, achar que a gente está aqui estudando anjos. Né? Eu gosto muito da fala do Paul Freston, nem anjos e nem demônios, são seres humanos que erram, que acertam, que às vezes erram e acertam ao mesmo tempo. Tá certo? Então, ao meu ver, eu me simpatizo muito com a teologia do Lutero, demais, em muitos aspectos. Com o Zwinglio, principalmente na ideia do memorialismo na Santa Ceia, não contém o sangue de Jesus, não se transforma, simboliza. Acho que isso é bem mais interessante, é muito mais visível e menos místico, né? Mas, ao mesmo tempo, um cara que vai cometer atrocidades. Assim, a gente não pode ser tão ingênuos e achar que estamos estudando heróis. Como estava acontecendo na Alemanha, também na Suíça, houve guerras entre católicos e protestantes, em 1529, travou-se a primeira Batalha de Keppel. No mesmo ano, a Dieta de Spira mostrou aos protestantes a necessidade de uma aliança com seus adversários. Para tanto, era necessário que resolvesse algumas diferenças doutrinárias. Isso levou ao colóquio de Marburg, convocado pelo Felipe de Hesse. Luteranos e reformados concordaram sobre a maior parte das questões doutrinárias, mas divergiam seriamente sobre o significado da Santa Ceia, como eu falei. Zwinglio morreu na Segunda Batalha de Keppel. Só uma observação que eu queria fazer com os senhores é que essa dieta, esse colóquio de Marburg, eu tenho um livro aqui do meu professor de Teologia Bíblica do Novo Testamento, o Roberto dos Reis, e o Roberto dos Reis escreveu um livro só sobre esse colóquio. Uma tentativa política do Felipe de Hesse, que era um cara extremamente sensato,
para resolver, assim, cara, já que vocês não são católicos, vocês são todos iguais. O negócio é complicado, né? Eu acho que quando a reforma começa a acontecer, a eclodir na Europa, o Lutero está na Alemanha, o Ulrico Lipândio está na região da Inglaterra, e o Calvino está na França, o Zwinglio está na Suíça, e eles estão se levantando contra as insurgências, contra as instituições papais. Em algum momento eles perguntam, vem cá, a gente não somos católicos, né? Então, todo mundo concorda? Concorda. Nós somos iguais. O que a gente tem em comum aí que acontece? A dieta o colóquio de Marburg, e vai perceber que não era tão iguais assim. Inclusive, quando o próprio Zwinglio, o Zwinglio, chora, estende a mão para pegar na mão do Lutero e diz, se nós não podemos ser iguais, vamos ser pelo menos irmãos. E o Lutero libera uma das frases mais duras do protestantismo: toda paz em detrimento à verdade é uma paz maldita. Né? Então, o protestantismo ele já nasce com esse espírito separatista. A verdade não é aquilo que une no protestantismo, a verdade é aquilo que separa. Né? O princípio do catolicismo é a unidade via o bispo de Roma. Essa unidade não é uma unidade doutrinária, não é uma unidade confessional, não é nem mesmo uma unidade litúrgica. O padre Marcelo Rossi não segue a mesma liturgia que o padre Antônio Maria. Já deve ter percebido, se você for no Santuário de Fátima, lá em Portugal, e ir no culto do Marcelo Rossi, vai perceber que são duas igrejas diferentes. Mas eles têm uma coisa, eles são unidos, e essa unidade passa pelo bispo de Roma. Beleza? Isso é catolicidade. O protestantismo não, ele já é um pouco mais fraticida. Quando você não concorda, você separa. Quando você discorda, você separa. Quando você concorda, você separa do mesmo jeito. Talvez isso explique porque no Brasil nasce uma igreja por dia só no estado do Rio de Janeiro. Nasce uma igreja nova só no estado do Rio de Janeiro, uma por dia. Tem vários fatores. Se for perguntar isso do ponto de vista do campo religioso, é um campo religioso em ebulição. Mas do ponto de vista doutrinário, isso é escandaloso. Escandaloso. Isso é escandaloso mesmo. Certo? O espírito de divisão é uma coisa muito séria. Espírito de gueto. Né? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ou estão me enganando? Ah, sei. Está com o YouTube ligado, mas está assistindo outras coisas, né? Beleza, e aí a gente vê um pouco sobre os reformadores radicais, ou os chamados anabatistas, tá bom? O terceiro movimento de reforma surgiu na própria cidade de Zurique. Em 1522, homens como Conrad Grebel, Felix Manz, começaram a reunir-se com amigos para estudar a Bíblia. Inicialmente, eles apoiavam a obra de Zwinglio, mas a partir de 1524 passaram a condenar tanto Zwinglio como as autoridades municipais, alegando que a sua obra de reforma não estava sendo profundamente o suficiente. Preste atenção aqui agora e olhe comigo se não parece que, de fato, o Hegel tem razão, que a história ela é movimentada entre teses, antíteses e sínteses. Porque, da mesma medida que o Zwinglio discorda do Lutero, dizendo que Lutero não teve coragem suficiente para fazer algumas reformas, no seio do zwinglianismo, da reforma do Zwinglio, aparece, e aí a gente citou o Conrado e o Félix e outros aí que disseram assim, o Zwinglio foi interessante, mas ele foi muito covarde. Ele não fez reformas tão suficientes assim. Beleza? Zwinglio questiona Lutero, Zwinglio questiona Lutero e o Conrado e o Félix questionam o Zwinglio. Você vê como é que o fratricídio começa aí, as separações. Então, por causa de sua insistência no batismo de adultos, foram apelidados de anabatistas, ou rebatizadores. Essa preposição grega, aná, significa uma ideia de rebatizar, né? Por isso que eles são chamados de rebatizadores, sendo também chamados de radicais, fanáticos, entusiastas e outras designações. Se vocês quiserem, eu vou estar encaminhando um texto magistral do professor Vanderlei Rosa sobre reformadores radicais. Né? Agora, quero falar uma coisa com os senhores, que é dos reformadores radicais que nós herdamos a ideia do androbatismo. O androbatismo, que é o batismo de adultos.
Por quê? Porque se você parar para pensar, Lutero, ele manteve o pedobatismo, Zwinglio manteve o pedobatismo, que é o batismo de infantes. Quem vai defender ou dizer que o batismo precisava ser adulto mediante a confissão são, sobretudo, os reformadores radicais, certo? Você precisava batizar adultos, isso está estatuído em 1527 na Confissão de Schlettlehem. Confissão de Schlettlehem. Me perdoe que o meu alemão está um pouco desatualizado, mas parece que é Schlettlehem que se lê. Se não for, agora é. Vamos lá. Por causa de sua insistência no batismo de adultos, foram apelidados de anabatistas, de onde vêm os batistas, os rebatizadores, sendo também chamados de radicais, fanáticos, entusiastas e outras designações por causa de suas atividades de protesto, nas quais chegavam a interromper culto de celebração de ceia. Os líderes anabatistas sofreram punições de severidade crescente. Em 1526, Greibel morreu em uma epidemia, mas seu pai foi decapitado. Mas foi afogado, o que é curioso, né? O que é um paradoxo. Ele defendia o batismo de adultos, mas foi morto afogado. E o líder, George Blaurock, foi expulso da cidade. Certo? Se você quiser saber mais acerca disso, me chame no privado aí que eu vou te enviar um artigo magistral do professor Vanderlei Rosa. O movimento logo se difundiu nas cidades vizinhas da Alemanha, na Áustria e em outras partes da Europa. O importante líder em Estrasburgo foi Miguel Sattler, que presidiu a conferência de Schlettlehem, na qual os anabatistas vai aprovar a confissão de Schlettlehem. Essa confissão definiu os princípios anabatistas básicos, ideal de restauração da igreja primitiva. Olha só, igrejas vistas como congregações voluntárias separadas do Estado. Presta atenção comigo aqui, senhores. A gente viu que, em termos simples, pode-se dizer que a estrutura administrativa dentro do catolicismo e do luteranismo também, ela manteve-se. O chamado episcopalismo, a supremacia do bispo. A Confissão de Schlettlehem, ao defender um modelo congregacional de igreja, eu poderia, se tivéssemos tempo para isso, eu não gosto de aulas online longas, eu iria ler com os senhores a Confissão de Schlettlehem. Ela é muito pequena. Talvez na aula que vem eu vou fazer isso com os senhores. Eu vou ler a Confissão de Schlettlehem com você, artigo por artigo. E é interessante porque eles vão defender a ideia de que a congregação elege os seus pastores. Daí vem o chamado modelo congregacional. A congregação elege seus pastores e as congregações são separadas dos estados. O batismo precisa ser batismo de adultos, por imersão, não mais é o batismo por aspersão, não mais é o batismo por afusão, não é mais o batismo de criança, é o batismo de adultos. Tá? E uma outra coisa também, afastamento do mundo, fraternidade, igualdade, pacifismo, proibição do porte de armas. Até hoje, nos Estados Unidos, tem os Quakers não, tem os Menonitas e os Amish, até na pesquisa tem das Amish Farm, que são as fazendas Amish dos Estados Unidos, que eles se separam, não alistam, enfim. Os Estados Unidos, eles têm muita influência dos anabatistas, né? A confissão nos Estados Unidos, a Constituição nos Estados Unidos tem muita influência dos anabatistas. Se você não quiser usar armas, você não usa. Se você quiser usar, você usa. Você tem a liberdade do indivíduo. Os anabatistas foram os únicos do século XV a defenderem a completa separação entre igreja e Estado. Beleza? Aquilo que está lá no nosso artigo 19 da Constituição, a ideia de Estado laico. Pouco mais de um mês eu fiz uma palestra na ISMAN, na Escola Superior de Magistratura do Amazonas, falando justamente acerca disso, que o nosso ideal de Estado laico, ele é o ideal que advém dos anabatistas, certo? Beleza? Claro, eles não cunharam a ideia de Estado laico, até porque o Estado laico é uma construção bem mais complexa, tem outros movimentos que confluíram aí, né? Mas os anabatistas adquiriram uma reputação negativa por causa dos acontecimentos ocorridos na cidade de Münster, influenciados por Melchior Hoffmann, que anunciou o fim do mundo e a destruição dos ímpios. Alguns anabatistas implantaram a teocracia intolerante na cidade de Alemanha, Nicolas Storms, Thomas Müntzer e outros aí. Thomas Müntzer, principalmente na cidade de Zwickau. E, finalmente, eles foram todos mortos por um exército católico. E não só por um exército católico, só entre nós aqui, tá? Não entra com ninguém, não.
Foi no exército luterano, a chamada Batalha de Zwickau. Foi protestante matando protestante. Complicado dizer que foram só os católicos que fizeram isso aí, né, Fanuel? Mas aqui eu era muito jovem, não tinha algumas leituras como eu tenho hoje, né? Os protestantes também têm a sua grande parcela de extermínio na Batalha de Zwickau. Ok? Vamos nessa. Estamos juntos? Estão acordados? Se não estão acordados, acordem. Então, nessa. Já na Holanda, o movimento teve um líder equilibrado. Menos Simons. Eu tenho alguma coisa do Menos Simons aqui, não sei aonde. No qual vieram os menonitas. Outro líder de expressão foi Jacob Hutler, na Morávia. Os menonistas e os luteritas viviam em colônias, tendo tudo em comum. Cruelmente perseguidos em toda a Europa, muitos deles eventualmente emigraram para a América do Norte. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, para vocês verem, uma imagem interessante de uma Amish Farm. Os Amish... Uma imagem aqui, você vai se lembrar na hora. Já deve ter visto em algum lugar isso. Está aparecendo a localização, como se eu quisesse ir para uma fazenda mais. A mais perto está aqui em Portland. Olha só. Provavelmente já deve ter visto em algum filme nos Estados Unidos, né? As fazendas Amish. Deixa eu colocar aqui. Menonitas. Os menonitas aqui, ó. Eles são muito similares com os Amish, são um pouco diferentes. No Brasil, nós temos uma colônia de menonitas na cidade de Itumbiara, no Goiás, perto da minha cidade. Itumbiara, para quem não conhece, é a cidade dos meninos, do Jorge Mateus. Itumbiara, principalmente do Jorge, né? Jorge que é de Itumbiara. João Mateus morava em Itumbiara. Ai, ai. E agora nós vamos falar sobre o João Calvino. Gente, eu estou gravando essa aula, você vai assistir ela provavelmente no sábado, mas eu estou gravando essa aula na madrugada. E na madrugada a gente não está tão esperto assim, né? Porque depois do dia de trabalho a gente está um pouco lento. Espero que vocês estejam entendendo, beleza? Se você está entendendo, me deixa o seu like aí no vídeo, comenta aí embaixo aí e ativa o sininho. Arrasta para cima. Por fim, o João Calvino, o John Calvin. João Calvino nasceu na cidade, no nordeste da França. Ele era nordestino, mas lá na França. O seu pai, Gerard Calvin, era um secretário do bispo e advogado da igreja naquela cidade. Sua mãe, Jeanne Lefranc, morreu quando ele ainda era uma criança. Após os primeiros estudos em sua cidade, Calvino seguiu para Paris, onde estudou teologias e humanidades. Esse curso de humanidades aqui, alguns dizem que é um curso em arte. Você não pode confundir aqui, tá bom? O Davi da Shopee, cadê o Davi da Shopee? Cadê o meu amigo Erickson? Esse aqui, Erickson, não é um curso de arte como nós imaginamos hoje. Era uma espécie de humanidades, era um estudo na filosofia, de sociologia, era uma coisa bem eclética, por assim dizer, tá bom? Após os primeiros estudos na sua cidade, Calvino seguiu para Paris, onde estudou teologia e ciências sociais. A seguir, por determinação do pai, foi estudar direito nas cidades de Orleans e Bourges. Com a morte do pai, retornou a Paris e deu o prosseguimento aos estudos humanísticos, publicando sua primeira obra, um comentário do Tratado de Sêneca. Cara, que ele era jovem. Parece que o Calvino, quando publicou esse livro, tinha cerca de 12 anos. O Calvino é um menino muito precoce. Eu, com 12 anos, estava brincando de Paulo Ranger. E com 12 anos, eu estava saindo na porrada com os meus primos para saber quem era o Ranger Vermelho. E o cara está publicando, meu irmão, um tratado sobre Clemência em Sêneca, um dos filósofos históricos mais complexos. Então, o cara era genial, Calvino. Uma genialidade fora de série. Ele era gênio, Calvino.
certo? Independentemente de você concordar ou não com o calvinismo, eu não concordo muita coisa com o calvinismo, mas uma coisa é não concordar, outra coisa é não admitir a genialidade do seu fundador. O cara é muito genial. Calvino converteu-se provavelmente em 1533. No 1º de novembro daquele ano, seu amigo Nicolas Cop fez um discurso de posse na Universidade de Paris, repleto de ideias protestantes. Calvino foi considerado o coautor do discurso e 2 amigos tiveram de fugir para salvar a vida, os 2 amigos. Calvino foi para a cidade de Angoulême, onde começou a escrever a sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã. Gente, Institutas é um dos textos mais interessantes da Reforma. Publicada em Basileia em 1536. A última edição foi publicada tão somente em 1559. Após um breve tempo no seu país, Calvino decidiu fixar-se na cidade de Estrasburgo, onde atuava o reformador Martin Butzer. Você pode também vê-lo com o nome de Martinho Butero. É a mesma pessoa. Não é Martinho Lutero. Martinho Lutero é de Wittenberg. Martinho Butero, ou Martin Butzer, é o reformador de Estrasburgo. Inclusive, no Brasil, tem um seminário chamado Seminário Martin Butzer. Beleza? No caminho ocorreu um episódio marcante, possibilitado de seguir diretamente para Estrasburgo por causa da guerra entre a França e a Alemanha. O futuro reformador fez um longo desvio passando por Genebra, na Suíça francesa. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado apenas de 2 meses, em maio de 1536, sob a liderança de Guilherme Farel, ou William Farel. Este, sabendo que o autor das Institutas estava de passagem pela cidade, o convenceu a permanecer ali. Convenceu nada, eu coloquei entre aspas porque, basicamente, o Farel ameaçou Calvino. Ameaçou no sentido, se Deus não te abençoar, se você não ficar aqui para me ajudar, amaldiçoado seja o teu repouso. Aí o Calvino teve que ficar com ele lá, em Estrasburgo, e ajudar. A reforma em Genebra. Vamos nessa? Eu vou fazer um pequeno intervalo, para a aula não ficar muito longa, e a gente volta para falar sobre a reforma em Genebra. Ok, gente? Muito obrigado, que é para o vídeo não ficar tão longo assim.